Agenda aprovada, 9 pontos para discutir. O primeiro, o cessar-fogo. Uma ordem de trabalhos que tinha sido já acertada há semanas atrás, quando o representante da administração Clinton se reuniu aqui com a UNITA. Acontece que o movimento de Savimbi prefere a suspensão das hostilidades primeiro e só depois o cessar-fogo. Ao discutir o cessar-fogo, vamos ver, afinal, qual é a melhor coisa a ser aplicada em Angola? É a suspensão ou é o cessar-fogo? Para nós, é a suspensão de hostilidades é a coisa mais prática. O governo afirma que não cedeu na formulação da agenda, ao lembrar que todas as partes a aprovaram. A agenda foi aprovada pelas duas coisas. Posteriormente, ficou a saber-se que a delegação governamental discorda liminarmente desta posição. O general Higino Carneiro afirmou que, em primeiro lugar, deveria ser implementado o cessar-fogo e só depois suspender as hostilidades. Exatamente o contrário do que pensa a UNITA e Jeffrey Davido, que se encontra aqui à frente da delegação dos Estados Unidos. A suspensão das hostilidades é o primeiro passo para um cessar-fogo, com todas as cláusulas de BICES, e que inclui, por exemplo, o controle de todas as forças. É preciso tempo para o implementar. Estão assim criadas as primeiras grandes dificuldades nestas conversações. A implementação do cessar-fogo divide a UNITA e o governo. Divergências que nem o abraço entre o representante de Savimbi em Londres e o embaixador de Angola na Etiópia evitou. Adivinham-se por isso longas horas de debate. Mas, certamente, nenhuma das partes deixará de ter em atenção quer a posição da administração norte-americana, representada aqui por Jeffrey Davido, e também pelas exigências do secretário-geral das Nações Unidas, que, em mensagem enviada aqui à Costa do Marfim, deixou bem claro que do êxito desta reunião dependerá a continuação das Nações Unidas no processo de paz em Angola. Paulo Lavadinho, RTP, Abidjan. Pensar que uma suspensão possa significar para a guerra os minutos que depois vamos continuar. É este, de facto, o cerne da questão. Suspender as hostilidades para continuar a separar depois. A desconfiança entre as partes levou a que se passasse à discussão do segundo ponto da agenda de trabalho. A UNITA continua a afirmar que é impossível avançar para um cessar-fogo imediato em Angola. Embora o chefe da delegação afirme que se desbloqueou o problema, tal não é sinónimo de acordo. Não digo que é acordo sobre o cessar-fogo, mas há uma vontade para se chegar a um passo de paz. Então como é que passaram à frente? Não, isso vamos explicar depois. Não explicou, pelo menos por enquanto. Perentório foi o porta-voz da delegação governamental. Até agora não houve acordo nenhum. Portanto, mantém-se o impasse sobre o cessar-fogo ou suspensão das hostilidades. Exatamente. BICES continua a ser a base de tudo. Para a delegação do governo, o acordo de posições dos Estados Unidos e da UNITA não é mais que uma forma da administração norte-americana atrasar o reconhecimento do governo do MPLA. Oficialmente, não há comentário. Bem, eles puseram o seu papel, mas nós não fizemos ainda qualquer comentário. Os observadores, embora falem em ambiente cordial, reconhecem que o objetivo principal ainda não foi atingido. Não há, de facto, aquilo que nós queríamos. Não há, neste momento, cessar-fogo ou paragem das hostilidades. Governo de Angola e UNITA preferem voltar mais tarde a discutir a questão do cessar-fogo. De qualquer das formas, nenhuma das partes cedeu. A UNITA continua a pretender a suspensão das hostilidades e só depois negociar a questão do cessar-fogo, enquanto a delegação governamental continua a preferir que seja o contrário. 2 dias para discutir esta questão, mas até agora sem qualquer conclusão. Paulo Lavadinho, RTP. Reuniram a sós. Nem Nações Unidas, nem observadores estiveram hoje presentes na reunião. Apenas os representantes da divisão do povo angolano. Ainda ontem à noite, o porta-voz da delegação do governo justificava assim esta decisão. Também é chegado o momento de nós podermos falar sem termos que ter a presença dos estrangeiros. Portanto, somos angolanos, eu acho que devemos aproximar-nos um pouco mais para ver se aumenta a confiança, porque o grande problema da Angola é a falta de confiança. Confiança que aparentemente começou hoje a ganhar forma, apesar de um acordo de cessar-fogo estar ainda longe de ser alcançado. Esta tarde, o governo preferiu o silêncio. Ao contrário, a UNITA disse aos jornalistas que há progressos, mas não especificou quais. O chefe da delegação continua a defender a suspensão das hostilidades. Sobre a BICES, na situação atual, é preciso ir mais longe.
é a reafirmação do descontentamento com o acordo assinado em Portugal há quase 2 anos. Os pilares dos acordos da BICES são o cessar-fogo, a formação das Forças Armadas angolanas e a questão das eleições e o Tríplice Zero. Considerados esses pontos todos, somos unânimes em ver que há certas lacunas e certas imprecisões nos acordos da maneira como os cumprimos. E ao 4º dia, as partes reuniram a sós. E ao 4º dia, a guerra continua em Angola. Paulo Lavadinho, RTP, Abidjan. De alto nível para realizar. Hoje, outra novidade. As duas partes reuniram em separado com as Nações Unidas e com os observadores. Mas, até agora, pouco ou mesmo nada se adiantou. As nossas posições são as mesmas. Creio que estamos no bom caminho. Gostaríamos é que, de facto, do lado da UNITA houvesse evolução. Não há. À semelhança do governo, que se mantém intransigente, a UNITA continua a afirmar que é necessário um ponto de partida. Quer capacetes azuis em Angola. São pelo menos 2 a 3 meses para preparar esta operação. Enquanto não estiver, nós estamos a propor que, na verdade, haja uma suspensão de hostilidades. Posição que os observadores têm esperança em ver evoluir. Por isso, garantem o seu apoio à UNITA, mas não querem apenas a suspensão. Não queremos que a guerra pare por uns momentos para depois continuar. Nós queremos que haja aqui um compromisso definitivo de que a paragem de hostilidades, faseada que possa ser, significa, na realidade, um cessar-fogo definitivo e não uma situação precária. Mas, para a UNITA, fundamental é também a ajuda humanitária, a libertação dos prisioneiros. Que cada angolano que se encontra prisioneiro de uma das partes, que seja libertado. E também haja comida em pé de igualdade de medicamentos. Não se compreende que haja só voos para as áreas do governo. É isto que o governo diz não, sem cessar fogo. Para a UNITA é cada vez mais uma questão quase crucial. Mas, ainda ontem, a senhora Anstie propunha à UNITA que um grupo de avaliação das Nações Unidas se deslocasse de Luanda à cidade de Huambo, precisamente para tratar da ajuda humanitária. A UNITA começou por dizer que sim, senhor, essa viagem poderia realizar-se, mas, segundo soubemos, já era noite quando a delegação chefiada por Jorge Valentim, aqui em Abidjan, comunicava à representante de Boutros-Ghali a impossibilidade dessa deslocação. Paulo Lavadinho, RTP, Abidjan. Falar com pessoas que honrem os seus compromissos. Já estamos fartos, podemos dizer assim, de aldrabices. A UNITA dá sempre o dito por não dito. Nós exigimos documentos e preferimos, a partir de agora, trabalhar nesta base. Apesar destas declarações, o governo sempre adianta que não estão esgotadas todas as possibilidades. Esgotado parecia Jorge Valentim, com as afirmações do porta-voz do governo. Nós não viemos aqui para a linguagem baixa. É só o que tem a dizer? Mais nada. Minutos antes, o general Mano Vacola tinha sido mais claro. Que eu não ouvi ele dizer, eu gostaria que ele nos dissesse isso na mesa, porque nós teríamos resposta. Qual seria a resposta, Sr. General? Bom, que ele está a fazer guerra psicológica. Isso quer dizer o quê? Que as coisas estão a andar bem ou estão a andar mal? Bom, isto quer dizer que eles querem negociar desonestamente. A tudo isto, a senhora Anstie evita responder. O governo diz que a UNITA só diz aldrabices. Isto quer dizer que temos um impasse ou não? Não, nós estamos em impasse. Não? Não. Hoje foi o 3º dia consecutivo de encontros separados das duas delegações com os observadores e as Nações Unidas. O porta-voz de Margaret Anstie voltou a falar em indicações de ambas as partes que permitiriam parar as hostilidades e depois consolidar o cessar-fogo. Um acordo que seria dividido em duas partes. Eu disse seria, porque é condicional. Posição que, contudo, surge em contradição com o ponto 3 da resolução do Conselho de Segurança da ONU, aprovada no mês passado e que exige um cessar-fogo imediato. Ao 10º dia de conversações, não há fumo branco. Nem por estarem reunidos mais próximos do céu, Deus os ajuda a entenderem-se. Paulo Lavadinho, RTP, Abidjan.